como eliminar erros e retrabalhos e ainda melhorar a qualidade dos produtos em uma fábrica de móveis planejados. Se você tem essa dúvida, fica até o final do vídeo porque ele vai te ajudar. Em uma fábrica de móveis planejados, um problema bastante recorrente que nós costumamos ver em nossas consultorias é justamente a questão da qualidade dos retrabalhos, dos problemas que chegam na casa do cliente, na loja, ou até mesmo que são resolvidos dentro da fábrica, porém eles acabam acontecendo da mesma forma. A natureza do móvel planejado envolve uma complexidade de produtos, um volume de peças diferentes, com processos diferentes, laminações, furações, tamanhos, enfim, diferente talvez de uma produção em lotes maiores ou até seriada. E isso, obviamente, vem carregado de uma necessidade de atenção maior ao que se refere à questão da qualidade e de observância das informações, daquilo que tem que ser feito, de forma que não gere erros durante a produção. É muito importante, e esse é um conceito que os japoneses têm muito claros, que os erros que acontecem dentro da produção, eles não podem se tornar um defeito para o cliente. Os erros eles até vão acontecer porque são pessoas, são seres humanos envolvidos no processo, porém o cliente não precisa ter ciência disso. Os erros que acontecem no chão de fábrica eles não podem de forma alguma se tornar um defeito no cliente, porque isso vai se refletir em maior custo para a empresa. Então a primeira dica que nós damos em relação a isso é justamente estabelecer um processo de inspeção no final da linha, na embalagem, que garanta que aqueles erros que aconteceram durante o processo produtivo, eles não avancem, não vão para a casa do cliente, não vão para a loja, enfim, e não se torne, como eu acabei de falar, um defeito. Então, esse processo de inspeção ele é necessário e urgente e que seja a primeira ação a ser tomada justamente para estancar o sangramento, estancar aquela saída, aquele ponto onde as coisas passam, saem da gerência da fábrica e vão então para o cliente final. Feito essa inspeção, estabelecido essa inspeção, o problema não está resolvido, porque a gente continua com o problema raiz dentro do chão de fábrica, a gente continua com o custo, nós só minimizamos o efeito, garantindo que esses erros, como eu falei, não sejam visíveis para o cliente, não comprometam a montagem e a entrega do móvel final. Então é importante que a gente tenha dentro do chão de fábrica aquela relação, aquela boa e velha relação cliente-fornecedor. Bom, se eu sou um operador do corte e minha próxima operação para a qual eu vou fornecer as peças que eu estou cortando é a laminação, por exemplo, então eu sou fornecedor da laminação e a laminação é cliente do corte. Então, assim como o nosso cliente não aceita, não paga por uma peça com defeito, a próxima operação não deve aceitar uma peça com defeito que venha da operação anterior, visto essa relação cliente e fornecedor interno. Então é muito importante que a equipe tenha essa ciência, tenha essa cultura de entender que peça com defeito ela não pode seguir no processo. Se a peça já está com defeito, eu não posso seguir beneficiando ela, injetando recurso, material, mão de obra, tempo de máquina, para depois essa peça ser refeita. É só mais custo que vai ser agregado nesse item. Então é importante que toda peça com defeito ou não conforme, vamos entender assim, que apareça ao longo do processo, ela seja interrompida no momento em que ela foi identificada. Então, como eu falei, tendo a relação cliente-fornecedor dentro da fábrica, nós minimizamos muito, porque daí aquele processo de inspeção que nós criamos lá no final, ele acaba se tornando menos necessário, continua sendo necessário, mas o volume de problemas que chegam nele é menor, justamente porque eles vão sendo resolvidos ao longo do processo. E aí, numa terceira etapa, é muito importante se entender, fazer um registro desses problemas, tentar entender onde que eles estão acontecendo, fazer aí um levantamento, um 80-20, para entender quais são os 20% das causas que estão gerando os 80% dos problemas que mais incidem, para criar ações e tentar resolver a causa raiz desses problemas, de forma que eles minimizem ou até se extinguam e não aconteçam mais. E num quarto momento, nós sugerimos também que esse processo se torne contínuo, porque uma vez que eu tenho um problema hoje que está incidindo, nós identificamos, nós estancamos o problema para o cliente final. Nós agimos então em cima da causa, resolvemos aquele problema. Outros problemas vão acontecer, se não problemas, pelo menos a necessidade de melhoria, ela sempre vai existir. Então esse processo, ciclo de aplicar um PDCA em cima desse processo, é muito, muito importante, que é o que vai garantir um crescimento sustentável da fábrica. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você quiser saber mais sobre as nossas consultorias
em relação à qualidade, deixa aqui nos comentários aqui, ou acesse nosso site, que vai ser um prazer enorme para nós fazer um contato e tirar as dúvidas, ok? Um grande abraço e até a próxima.